como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Olá, meus irmãos, tudo bom? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Estamos aqui iniciando mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, e neste trimestre nós estamos caminhando, nós estamos falando e refletindo sobre marcas da vida cristã, as marcas da vida cristã. E nós, como servos de Cristo Jesus, como cristãos, nós devemos sim demonstrar algumas marcas. Nós já viemos falando sobre marcas da fé, marcas da fidelidade, e hoje nós vamos falar sobre marcas da amizade, ou seja, a marca da amizade. E nós, como servos de Cristo, também devemos ter relacionamento com o nosso próximo, um relacionamento de amor, um relacionamento fraternal e um relacionamento de amizade. E a Bíblia ela vem falando sobre a amizade, ela vem falando de amigos que são mais chegados que o irmão, vem falando que nós devemos amar os nossos amigos a todo instante, a todos os momentos,
para que no momento da angústia também nós tenhamos irmãos. Então a Bíblia também dá bastante ênfase à amizade, principalmente a nossa amizade com Deus e também a nossa amizade com os nossos irmãos. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta manhã, sobre isso que nós vamos aprender e caminhar também mais um pouco. E eu já quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em 3 João, na carta que João escreveu, de 3 João, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2. E diz assim a palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Assim como vai bem a sua alma. Mas antes de nós continuarmos, de nós prosseguirmos, eu quero convidar os irmãos para juntos nós fazermos uma oração para que Deus também continue falando aos nossos corações, para que nós estejamos com os nossos corações abertos para aquilo que Deus tem a nos ensinar através desta EBD. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, nos guardado. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor, Pai, ao longo deste tempo tem nos ensinado. Somos gratos a Ti porque ao longo deste tempo, Pai, o Senhor tem falado aos nossos corações. E agora, Pai, quando nós estamos na nossa EBD, refletindo, ó Pai, aprendendo sobre as marcas da vida cristã, e hoje, ó Pai, quando nós vamos aprender sobre a marca da amizade, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja falando aos nossos corações e que nós, ó Pai, através da Sua palavra, possamos aprender, ó Pai, a amar os nossos amigos, a ser, ó Pai, bons amigos, ó Pai, e a ter também, ó Pai, ao nosso lado bons amigos, ó Deus, assim, ó Pai, como a Tua palavra já nos tem ensinado, ó Pai. Pois esta é a oração que a Ti nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Marcas da vida cristã. Interessante que quando nós olhamos a esta 3ª carta de João, esta carta que João escreveu, ela se inicia de um modo diferente, porque João não estava escrevendo a uma igreja, mas ele estava endereçando ou direcionando esta carta a uma pessoa em específico, a Gaio. Alguns vão dizer que este Gaio era o mesmo Gaio que estava com o apóstolo Paulo em Éfeso, e o irmão pode conferir isso lá em Atos capítulo 19, no versículo 29, quando teve aquele tumulto na cidade de Éfeso e juntamente com Paulo ele foi preso. Mas a grande verdade é que nós não temos mais detalhes sobre quem era Gaio, e Gaio era um nome comum, era um nome romano comum na época, então fica-se muito na especulação e não é para este lado que nós devemos caminhar. Aqui a grande verdade que nós devemos ver, ou que nós devemos reparar, é que o amor com que João se refere a Gaio, ou seja, como que João se refere a Gaio, alguém que ele ama e ama na verdade. E a amizade, ela também pressupõe amor, e amor àquele a quem está ao nosso lado. E era este amor que João estava se referindo a Gaio. Veja que quando ele inicia a sua carta, ele fala do presbítero ao amado Gaio, ou seja, a quem eu amo na verdade. Este amor é o amor fraternal, o amor para com os nossos amigos. Esta também é uma marca, ou esta também deve ser uma marca que nós devemos demonstrar para com o próximo. E o que eu já quero refletir com os irmãos é que o amigo deseja o bem. O amigo deseja o bem. E quando nós olhamos para a Bíblia, aqui do nosso texto base, em 3 João, logo no versículo 2, nós vemos João falando: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Ao iniciar a sua carta, João ele já vai demonstrando o motivo da sua alegria,
e vai expressando o motivo da sua alegria, que é justamente a sua amizade, o seu carinho para com Gaio, e também em saber, e se o irmão depois pode continuar lendo toda esta carta de 3 João, o irmão pode continuar lendo que João ele fica sabendo por outras pessoas, do bom testemunho de Gaio, e isso alegra bastante o coração de João. E quando João ele vai escrevendo a Gaio, nós podemos ver que ele vai desejando que tudo ocorra bem com Gaio, que tudo vá bem com Gaio. E aí, mas ele também deseja que tudo vá bem com Gaio também com sua alma, em sua alma. Ele não deseja apenas bens materiais para Gaio, mas ele também deseja que tudo vá bem com a alma de Gaio. Este é o desejo do apóstolo, esta é a oração do apóstolo, que tudo vá bem com a alma de Gaio. Porque se tudo vai bem com a nossa alma, se tudo vai bem com a sua alma, tudo ao redor também vai bem. Porque independente das circunstâncias, independente daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor, se tudo vai bem com a nossa alma, tudo ao nosso redor também vai bem, porque nós teremos ânimo e disposição para enfrentar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para enfrentar aquilo de bom ou aquilo de ruim ou de bom que está acontecendo ao nosso redor com bom ânimo, como a palavra de Deus também nos ensina, que nós devemos ter bom ânimo ao enfrentar as nossas situações. Mas o interessante aqui também é que o apóstolo ele demonstra o seu amor a Gaio, a quem ele está endereçando esta carta, com uma coisa bem simples, que é com a oração. E quando nós oramos pelo nosso próximo, quando nós oramos pelos nossos amigos, quando nós oramos por aqueles que estão ao nosso redor, nós também estamos demonstrando amor. Nós também estamos demonstrando amar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, ore sempre por aqueles que estão ao seu redor, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore por todos aqueles que estão ao seu redor, porque orando nós também estamos demonstrando amar o nosso próximo. Orando nós também estamos demonstrando amar aqueles que estão ao nosso redor. E esta também é uma marca da vida cristã, orar por aqueles que estão ao nosso redor. E nós vamos demonstrar a marca da amizade quando estamos orando ou quando oramos por aqueles que estão ao nosso redor, orando pelos nossos amigos, orando pelos nossos familiares. Nos dias de hoje nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão muito competitivas, em que as pessoas desejam ser melhor que as outras, em que as pessoas desejam ver talvez até o outro não ir tão bem assim. Mas aqui o apóstolo ele nos ensina que ele deseja o bem daquele a quem ele ama, que ele deseja o bem de Gaio, a quem ele está endereçando essa carta, a quem ele ama, na verdade, a quem ele demonstra o seu amor, a quem ele demonstra a sua amizade. Por isso também nós devemos desejar o bem daqueles que estão ao nosso redor, nos alegrar com aqueles que se alegram, nos alegrar verdadeiramente com aqueles que se alegram. Não é participar de uma alegria pecaminosa, não é isso que a Bíblia está falando, mas é ver o sucesso do outro, ver o outro crescer, ver o outro prosperando e verdadeiramente se alegrar. E mais, ainda mais do que isso, ainda mais do que ver a prosperidade material do próximo, é ver também a prosperidade espiritual, é ver também a prosperidade da alma, ver o crescimento da alma. É isto que nós devemos demonstrar. Esta é uma das marcas da amizade que nós devemos demonstrar. A marca da amizade, desejar ou se alegrar com o bem do nosso próximo, com o bem do nosso amigo, se alegrar com o crescimento dele, estando sempre em oração para que ele vá bem, para que ele vá crescendo, para que ele continue crescendo. E o apóstolo, ele encoraja Gaio a seguir na prática do bem e ser um amigo verdadeiro
é justamente também você incentivar o seu amigo, aquele que está ao seu redor, a continuar na prática de todo o bem, a continuar na prática do bem. E é isto que o apóstolo faz, e é isto que ele deseja ao seu amigo, a quem ele está endereçando esta carta, que ele continue praticando o bem. E veja que ele fica sabendo, João fica sabendo, o apóstolo fica sabendo de como é o procedimento de Gaio, de como ele vai procedendo, de como ele vai crescendo diante da igreja, diante de todos aqueles que estão ao redor, e ele se alegra e ele incentiva o seu amigo, ele incentiva Gaio a continuar na prática do bem, a continuar na prática daquilo que é a verdade. E veja, meus irmãos, que quando nós sabemos o bem que devemos fazer e o praticamos, o reino de Deus cresce, o reino de Deus prospera e o nome de Cristo ele é glorificado. Mas a palavra de Deus também ela nos assevera quanto a não fazer o bem que nós sabemos ou o bem que nós devemos fazer. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, vai falar: se nós sabemos o bem que nós sabemos fazer e não fazemos, se alguém sabe o bem que deve fazer e não o faz, este comete pecado, E aqui Gaio ele sabia o que devia fazer, e João o incentiva a continuar praticando o bem que ele já estava fazendo, a continuar caminhando na verdade, praticando o bem e praticando e exercendo na verdade aquilo que de Deus ele recebeu. Este também é o nosso desafio. Nós também, como amigos verdadeiros, devemos incentivar aqueles que estão ao nosso redor a praticar todo o bem, a praticar o bem de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a revelação de Deus para nós. E quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos a verdade, quando nós crescemos na verdade, o reino de Deus se expande, o reino de Deus cresce e o nome de Cristo ele é glorificado. Mas uma outra marca da amizade que nós também devemos ter ou que nós devemos demonstrar é justamente que o amigo cristão ele repreende o erro. O amigo cristão ele repreende o erro. E eu mais uma vez quero chamar os irmãos para lermos aqui na Bíblia, no nosso texto base, para nós tirarmos algumas lições mais para as nossas vidas. E ele vai nos falando assim, e já no versículo 9: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Veja que uma marca da amizade é falar a verdade. Uma marca da amizade ela é justamente ver o erro do amigo e repreender quando este amigo está errado. Não é justamente uma amizade por apenas conveniência, apenas você estar ao lado daquela pessoa, ou ser amigo daquela pessoa, ou ter determinada amizade justamente só porque essa pessoa fala só aquilo que você quer ou deseja ouvir, só aquilo que você gosta de ouvir. Não, um verdadeiro amigo ele vai ver você no erro, ou vai ver você praticando algo errado e ele vai te alertar quanto àquilo que você está cometendo de errado. Ele não vai apenas falar para te agradar, ou ele não vai apenas estar ao seu lado porque você só fala coisas que o agradem. Na verdade, a verdadeira amizade, ela vê o erro e repreende o erro, mas repreende com amor, repreende no amor. E o verdadeiro amigo também vai oferecer perdão, ele vai aceitar a repreensão e o outro também vai saber ouvir aquilo que o outro está falando. Não é apenas amizade por conveniência, não é apenas amizade
eu só estou caminhando com esta pessoa porque ela só fala aquilo que eu gosto de ouvir, porque ela nunca fala nada contra aquilo que eu estou fazendo. Até porque quando nós repreendemos alguém, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é porque nós queremos o bem daquelas pessoas. Na verdade, quando repreendemos alguém é porque queremos o bem daquela pessoa, nós queremos ver aquela pessoa crescer, aquela pessoa evoluir. Nós não falamos, um verdadeiro amigo, na verdade, né? Não repreende o outro apenas por repreender, mas fala porque quer ver o melhor do amigo, quer ver o melhor do outro. E vejam, meus irmãos, que aqui nós temos aqui já dois personagens: Gaio, a quem João endereçou a carta, e Diótrefes, a quem João está mencionando a Gaio para que não imite aquela conduta. Mas ele também estava desejoso de ver Diótrefes para repreendê-lo quanto à sua conduta. E Diótrefes era alguém que queria ser o mais importante, que queria estar à frente da igreja, e ele estava difamando alguns dos apóstolos, e principalmente aqui o apóstolo João, e aqueles que desejavam receber alguns dos apóstolos ou alguns dos outros líderes da igreja, ele não deixava por inveja ou porque inventava calúnia, inventava mentira a respeito dos outros, e aqueles irmãos da igreja que recebia, ele expulsava da sinagoga. E João, ao saber disso, ele quer ter o seu encontro com Gaio, mas com amor e demonstrando perdão, e esta também deve ser uma das marcas que nós devemos exercer e ter nas nossas vidas, a marca do perdão. João, ele deseja ter o seu encontro com Diótrefes para justamente mostrar onde ele está errando, onde ele está errando. Mas, meus irmãos, é bem verdade também que, assim como o apóstolo, nós, em nossas vidas, iremos nos deparar com pessoas assim, que querem apenas proveito próprio, que querem apenas difamar os outros, que querem apenas tudo, ou que querem tudo para si. Mas nós devemos ter isso em mente, de que nós devemos ter cuidado com pessoas que tomam tais atitudes. Devemos ter cuidado com essas pessoas, mas nós nunca podemos nos esquecer que nós devemos repreender pessoas com tais atitudes, e de acordo com a palavra de Deus, nós também devemos demonstrar o perdão para que essa pessoa, na verdade, nós devemos demonstrar o perdão para com esta pessoa, Nós devemos nos ajuntar com pessoas que praticam o bem, não com pessoas que praticam o mal, porque pessoas que praticam o bem vão desejar o nosso bem também. E nós também devemos ser aqueles que praticam o bem, desejando o bem do nosso próximo. E já partindo para o final da nossa aula, nós também devemos demonstrar uma excelente marca. E essa excelente marca é o modelo que nós devemos ser para o nosso próximo. No versículo 12 desta mesma carta, 3 João vai falando assim: quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja que Gaio foi a quem João endereçou essa carta, e João vai falar que desejava o bem dele, João vai falar que desejava o bem da alma dele e que tinha bom testemunho dele. Diótrefes era alguém que tinha um mau testemunho e a quem João queria repreender, nos ensinando que a verdadeira amizade também repreende o nosso erro. E por fim, João fala de Demétrio, a quem todos davam bom testemunho, inclusive o apóstolo. O interessante é que a Bíblia ela vai... Aqui, na verdade, o exemplo que nós devemos ter aqui de Demétrio é justamente de ser bom exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, e que também nós devemos nos cercar de pessoas que sejam bons exemplos.
Esta é a lição que nós devemos aprender com aquilo que João vem falando de Demétrio para com Gaio. Que Gaio deveria olhar para Demétrio e ver em Demétrio um bom exemplo de conduta, ver em Demétrio um bom exemplo. Nós também devemos nos cercar de pessoas que são exemplos de conduta, que nos deem bom exemplo, conquanto também nós devemos ser pessoas que sejam exemplos de conduta, exemplos de caminhar na verdade. Nós também devemos ser exemplos. Então, nós devemos ser aqueles a quem, ou seja, nós devemos ser servos de Deus e devemos estar associados com os servos de Deus que possuem ou que tenham bom testemunho. As nossas amizades, elas devem ser irrigadas por pessoas que são exemplo em sua conduta, da mesma maneira como nós também devemos ser exemplos para o próximo, ou seja, que nós devemos também ser exemplos para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos amigos. Como tem sido a sua vida e a sua conduta? Como você tem escolhido as suas amizades? Que tipo de amizades o irmão tem escolhido? Será que as suas amizades, elas têm dado bons exemplos de conduta para você? Será que você tem sido exemplo de boa amizade, de boa conduta para os seus amigos? Nós devemos ter bons amigos e devemos ser bons amigos que prezam a conduta e o bom testemunho, e o amor a Deus nos levará ao caminho, nos levará por este caminho de boa conduta, de bom exemplo, de uma boa amizade. O amor a Deus nos fará crescer nisso, e também o amor a Deus nos fará refletir este amor àqueles que estão ao nosso redor, desejando com que eles avancem sempre, com que eles cresçam sempre e que a alma deles também cresça sempre. Porque a alma estando bem, tudo estará bem. A alma estando bem, tudo estará bem. E para a nossa alma estar bem, a nossa alma deve estar apegada a Deus. E a nossa alma estando apegada a Deus, nós daremos bons testemunhos de conduta, nós seremos bons exemplos e as nossas amizades verão em nós bons exemplos de conduta, de crescimento, de amizade com Deus, de verdadeiros, e seremos verdadeiros amigos que se preocupam com o próximo. Por isso, ore pelo seu amigo. Você ama o seu amigo? Ore pelo seu amigo, porque orando você estará demonstrando que você o ama e que você verdadeiramente se importa com ele. O bem mais precioso da amizade como marca do verdadeiro cristão é o desejo que tudo vá bem com a alma do seu amigo. É o desejo que tudo vá bem com a alma do seu amigo. Por isso, esteja orando pelo seu amigo, porque orando você demonstra que o ama. Por isso, repreenda aquele que você ama quando ele estiver errado. Aceite a repreensão do seu amigo quando ele também vê que você está no erro. Mas também seja bom exemplo de amizade, seja bom exemplo de conduta, seja um bom exemplo de vida com Deus e cerque-se de pessoas também que sejam exemplos de conduta e que sejam pessoas também que tenham exemplos de apego com Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos verdadeiramente e cada vez mais demonstrar a marca da amizade, marcas da vida cristã, e a marca da amizade é uma das marcas que nós devemos carregar. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos fazendo prosperar e fazendo com que tudo vá bem com a nossa alma. Que Deus nos abençoe. Amém.